A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aqui quem fala com vocês é o evangelista Jonathan. Irmãos, quero trazer uma breve mensagem que está no Velho Testamento, no livro de Josué, no capítulo 22, versículo 10, o altar do testemunho. Qual foi o nosso testemunho perante Deus? Irmãos, nos dias de hoje, qual foi o nosso testemunho que falamos ao Senhor? O que nós prometemos diante do Senhor, que nós serviríamos a Ele de todo o coração, que nós serviríamos e obedeceríamos ao Senhor. Porque vemos hoje muitos pregadores se desviando da palavra, outros indo após outros deuses, outros servindo a si mesmos. A Bíblia diz que nos últimos tempos haveria homens amantes de si mesmos, irreconciliáveis, que não obedeceriam os pais e as suas mães, maldizendo a sua semente. Irmãos, qual foi o testemunho que nós prometemos ao Senhor? O que este povo, meus irmãos, está recebendo? Qual é o testemunho que eles recebem? Será que é o testemunho de Deus? Ou será que é o testemunho do mundo? Porque o testemunho de Deus habita a justiça, a verdade e o juízo. A Bíblia diz que o próprio Espírito viria e deixaria, meus irmãos, o juízo, traria, meus irmãos, a justiça e também julgaria com a verdade. Porque é que muitos, meus irmãos, já têm se esquecido do testemunho que nós temos que receber. Se recebemos o testemunho de Deus, as obras infrutuosas das trevas estão para trás. As obras do maligno foram esquecidas. As obras, meus irmãos, de Satanás, aleluia, que são da vaidade, porque muitos se entregam à vaidade, outros amam a ídolos, outros amam a si mesmos, como que fosse adorar a si mesmo. Amam mais a criatura do que o Criador. Então se esquecem da glória do Senhor, esquecem-se dos mandamentos de Deus. Então estão recebendo outro testemunho. Então não vemos o testemunho de Deus cumprido sobre eles. Por quê? Porque muitas vezes o testemunho de Deus foi esquecido. Vamos ver aqui, irmãos, essa palavra, que o testemunho de Deus é erguido. Irmãos, para obedecer ao Senhor, o testemunho de Deus foi erguido muitas vezes sobre as Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que eles sempre levantavam um altar para que o testemunho de Deus fosse válido, para que continuasse pelas gerações das gerações. E esse testemunho seria algo que prenderia eles a Deus. Vemos aqui, irmãos, o versículo 10 diz assim: E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade, as minha tribo de Manase, edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. Irmãos, essa palavra poderosa, a Bíblia diz que Josué, ele, meus irmãos, colocou a lei de Moisés sobre, irmãos, aos filhos de Israel e sobre todas as tribos de Israel. A Bíblia diz no versículo 5: Andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos, e vós chegueis a ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Olha aí, irmãos, o poder de Deus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Sobre todo aquele que obedece e faz a vontade do Senhor. A Bíblia diz e chega a dizer que eles, meus irmãos, quando obedeceram a Deus, eles tiveram paz em sua vida. Eles tiveram paz e muita riqueza. No versículo 8 diz: Voltai a vossas tendas com grande riqueza e com muitíssimo gado, com prata e com ouro, com metal e com ferro, e com muitíssimas vestes. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Aquele que serve a Deus verdadeiramente, ele tem, irmãos, riqueza, e que ele possa repartir com aqueles que se achegam a Ele, com aqueles que vêm até Ele, com seus irmãos primariamente. Ele reparte do que Ele possui. Por quê? Porque Ele obedece a Deus. Vemos aqui, irmãos, que os filhos de Ruben edificaram um altar com grande aparência. Esse altar para que a presença de Deus fosse lembrada. Altar para que o testemunho de Deus fosse lembrado. Porque diziam os filhos de Gade, os filhos de Israel, aleluia Jesus, porque diziam os filhos de Ruben,
no versículo 28, diziam assim: vede que o modelo do altar que fizeram nossos pais, não para o holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Glória a Deus, está vendo, irmãos? A Bíblia diz que eles edificaram um altar para que a presença de Deus nunca fosse esquecida, para que o Deus de toda a terra não fosse esquecido perante eles, porque diziam eles, meus irmãos, no versículo 24 diz assim: e se antes o fizemos, foi em receio disto, amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, e os filhos de Ruben e os filhos de Gate não tendes partes no Senhor. Assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir aos nossos filhos de temer ao Senhor. Vocês estão vendo, irmãos, que no passado as outras tribos temiam que os filhos de Israel viessem, meus irmãos, a desviar os seus filhos. Os filhos de Israel que anteriormente eles se desviaram da presença de Deus. Então as outras tribos temiam que os filhos de Israel viessem a convencer os seus filhos a se desistirem de Deus, como fizeram no passado, como fizeram ainda quando Moisés estava vivo, que apartaram o coração de Israel para servirem a outros deuses, a servirem a outros, aleluia, Jesus, que não são Deus, a servir a vaidade, a servir a prostituição, a servir o demônio. Irmãos, nos dias de hoje, o que é que nós temos feito? Qual é o testemunho que temos dado para que os outros filhos, para que os nossos filhos tivessem, meus irmãos, testemunho do Deus de Israel, para que ninguém viesse a perguntar, meus irmãos, e viesse a desistir os nossos filhos da caminhada. Irmãos, vemos aqui que os filhos de Ruben, os filhos de Manassés e as outras tribos de Israel colocaram um altar perante Deus. Esse altar já foi erguido muitas vezes pelas gerações. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 22, versículos 7 ao 9, edificou Abraão um altar e pôs Isaque seu filho. Irmãos, a Bíblia diz que Isaque dizia: pai Abraão, pai, cadê o holocausto? Cadê meus irmãos? Ele perguntava: cadê o sacrifício? Isaque olhava para seu pai e Abraão dizia: Deus proverá, meu filho. Chegou Abraão no versículo 9, edificou um altar a Deus e pôs o seu filho sobre o altar. O seu filho era a promessa, o seu filho era o testemunho, o seu filho, meus irmãos, mantinha a promessa que Deus daria a Jacó e que Deus daria à humanidade e que Deus daria o testemunho a todos os povos. Então Isaque era um testemunho, Isaque foi posto como testemunho. Vemos também, meus irmãos, aqui em Gênesis capítulo 35 e no versículo 3, levantemos e vamos, diz a Bíblia, a Betel, ali façamos o altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e foi comigo no caminho que tenho andado. Assim falou Jacó no Gênesis 35:3, porque Jacó, ele colocou e levantou um altar a Deus. Por quê? Porque foi como um testemunho perante Deus e perante o povo, foi como um testemunho para que Jacó mostrasse às pessoas que passavam, às nações que viria e às suas gerações, que o Deus que me respondeu no dia da angústia e foi comigo no caminho que tenho andado. Então Jacó levantou um altar para ali dar testemunho que Deus o respondera. Então o altar era levantado, meus irmãos, para que Deus visse também aquela forma de fé, para que Deus visse, meus irmãos, aleluia, que o povo e que as pessoas que serviam a Deus não tinham esquecido dele. Era um altar que
dava um testemunho a Deus, era um altar que era testemunho entre os homens de Deus. Vemos em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, vemos um homem de Deus levantar um testemunho, levantar um altar. Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor. Versículo 32, e com aqueles pedra edificou um altar em nome do Senhor. Todo testemunho é em nome do Senhor. Então todo testemunho também traz pessoas até aquele lugar, traz pessoas a testemunhar que Deus é verdadeiro, que Deus é santo, que Deus, meus irmãos, não muda, que Deus é imutável, que Deus é sacro, é santo, que Deus, meus irmãos, santifica o povo que nele acredita, que Deus santifica também aqueles que se achegam a ele. Aleluia. Elias levantou um altar, mas um altar em nome do Senhor. O altar é o testemunho, o altar é testemunho de Deus, o altar é testemunho, meus irmãos, daqueles que se achegam a Deus. Vemos aqui, irmãos, que no altar é sacrificado, vemos aqui que no altar, meus irmãos, é posto um holocausto, é posto, meus irmãos, uma oferta, é posto, meus irmãos, algo para que o povo testifique que eles vão obedecer, para que o povo, meus irmãos, tivesse mesmo falar que eles vão obedecer através daquele sacrifício. Então, aleluia, a Bíblia diz, meus irmãos, que, glória a Deus, aleluia, que algo sempre é sacrificado, que algo sempre é colocado sobre o altar, que algo sempre, meus irmãos, é oferecido a Deus. Mas este sacrifício, esse altar que os filhos de Ruben apresentaram diante de Deus, esse altar não tinha sacrifício, este altar não tinha esmola, não tinha incenso, não tinha oferta, mas era um altar de testemunho, era um altar, meus irmãos, para se aproximar de Deus, e quando o povo se aproximasse do Jordão, iria ver o testemunho de Deus. Eu vejo a Bíblia dizer que no Jordão é o maior testemunho, aleluia, é o maior testemunho que Deus deu sobre a terra. O Jordão veio o arrependimento, veio um homem vestido de pele de bicho, um homem vestido de pele de carneiro, aleluia, com cinto, meus irmãos, aleluia, sobre ele, um homem vestido de pele de animal, que comia mel silvestre, apareceu neste mesmo Jordão, com este mesmo testemunho, para que o povo se arrependesse, para que o povo viesse a Deus. Então vemos João Batista, aleluia, rompendo as muralhas do coração, rompendo as muralhas da vida de alguém, rompendo as muralhas através do testemunho e anunciando: aquele que vem após mim é antes de mim. O testemunho de Deus permaneceu na mesma borda do Jordão, no mesmo lugar do Jordão, onde havia o altar de grande aparência. Hoje também este mesmo altar, que tem uma grande aparência, que é o testemunho de Deus, o testemunho de justiça, a qual os pregadores desta nação não conhecem, a qual a vontade dos homens malignos não conhece, o testemunho de Deus, que é Jesus Cristo, que muda a vida das pessoas, que muda a história de alguém, que muda o cativeiro, que tira alguém do tráfico, da prostituição. Este testemunho que Deus deu. A Bíblia diz, irmão, também, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, que o altar foi feito de pedra e ali o testemunho foi obtido. A Bíblia quer dizer, irmão, aleluia, Jesus, que aquele lugar, meus irmãos, traria algo, meus irmãos, que mudaria pessoas, mudaria almas. E no testemunho, meus irmãos, do altar, algo foi erguido, meus irmãos, no Gênesis, algo foi erguido em Abraão, algo foi erguido em Elias, mas o testemunho de Ruben, nada foi erguido. Hebreus capítulo 10, versículo 5: pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, holocausto e oblações pelo pecado não te agradam, não agradaram a Deus, que eles estavam com o coração longe. Então Deus, havendo de fazer o seu testemunho, preparou corpo, Cristo veio e preparou a sua vida por nós.